Amanhã, gente, dia 10, é Dia Mundial de Combate à Ceratocone. E sobre esse assunto eu converso agora com o médico oftalmologista, doutor Carlos, que já está aqui conosco. E eu quero lhe perguntar, doutor, muito obrigada, pela sua participação. Uma das características dessa doença, ela está relacionada à mudança no formato do nosso globo ocular, é isso? Por que acontece isso? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Bem, o ceratocone é uma doença que afeta a córnea, que é justamente a parte mais central, mais circular, mais convexa e transparente do olho. É uma doença que promove uma fragilidade na córnea, e essa fragilidade leva a um afinamento. Esse afinamento, ele faz uma protusão dessa córnea em forma circular, o que forma um cone. É por isso que o nome é ceratocone, córnea em forma de cone. E geralmente acomete pessoas mais jovens, a partir de 13, 18 anos, e pode evoluir até mais ou menos 35, 40 anos de idade. E os sintomas, geralmente, são pessoas que evoluem com um grau muito alto. Geralmente um grau alto e irregular de astigmatismo, muitas das vezes associado à miopia. Então é muito importante ter atenção naqueles pacientes que têm um grau alto, irregular, e que aumenta com muita frequência, com muita facilidade, em pouco tempo, em 6 meses, menos de um ano, o grau desse paciente, dessa criança ou adolescente, acaba aumentando bastante. Certo, doutor. E em relação a esse público, falamos que existe aí uma faixa etária em que é mais possível de acometer pacientes que venham a desenvolver esse tipo de doença. Quando ocorre numa faixa posterior, isso é raro, né? Quais são as formas de tratamento e de diagnóstico? Isso, geralmente começa nos 13 anos, 15 anos de idade, até os 18, geralmente é o pico maior. Dificilmente vai surgir após isso. O diagnóstico se dá através de um exame chamado topografia corneana. É esse exame que vai fazer um mapeamento da córnea, e às vezes nesse exame a gente consegue ver o cone, o cone bem delimitado na córnea do paciente, a gente dá o diagnóstico de ceratocone. O tratamento é muito variável. Casos leves, geralmente só o óculos resolve. Casos de leve a moderado, pode ser necessário fazer a utilização de lentes de contato especiais. Casos mais avançados, pode ser necessário fazer uma cirurgia, que é a implantação de um anel intraestromal. Intraestromal, ou seja, a gente coloca um anel no estroma dessa córnea, que faz com que ocorra um aplanamento dessa parte que está mais abaulada na córnea. E com isso, melhora essa irregularidade e o paciente consegue enxergar melhor. Casos mais graves ainda, que não consegue se beneficiar com esses tratamentos, a gente precisa fazer o famoso transplante de córnea, que é uma cirurgia mais invasiva, tem uma fila de espera muito grande, em alguns lugares é rápido, 3 a 4 meses, mas aqui no estado do Pará é muito demorado, algo em torno de 2 anos e meio, 3 anos para conseguir uma córnea para fazer transplante, e sem falar que tem um risco de rejeição da córnea. Então, obviamente, 10 a 15% dos pacientes com ceratocone acaba tendo que necessitar fazer o transplante de córnea em algum momento da vida. Certo. Doutor Carlos Lima, oftalmologista, então, trazendo algumas informações importantes, já que amanhã, teremos o Dia Mundial de Combate ao Ceratocone, uma doença que talvez muitas pessoas não tenham ouvido, mas falando um pouco sobre as características, a gente já consegue lembrar do que a gente está falando. Doutor, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos.